E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós resolveremos os exercícios da semana 5 do PET volume 2. Então, vamos lá? No primeiro exercício, fala o seguinte: observe a figura abaixo e classifique cada carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Então, como que a gente vai saber se um carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário? A gente vai olhar quantos carbonos que estão ligados a esse carbono que a gente está analisando. Se tiver somente um carbono ligado a ele, vai ser um carbono primário. Se tiver dois carbonos ligados a esse carbono que nós estivermos analisando, ele vai ser então secundário. Carbono terciário vai ser aquele carbono que vai ter 3 carbonos ligados a ele. E o carbono quaternário vai ser aquele carbono que terá 4 átomos de carbono ligados a ele, certo? Então, a partir disso, vamos falar aí sobre o carbono 1, que é esse carbono. Ele só está ligado a esse carbono. Então, ele vai ser um carbono primário. Carbono 2, que é esse carbono. Ele está ligado a somente um carbono. Então, ele vai ser um carbono primário também. Carbono 3, que é esse carbono aqui. Ele está ligado a esse carbono, a esse carbono, a esse carbono. E aqui, turma, nesse vértice, tem um carbono também, que está oculto, certo? Então, esse carbono 3, ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, que o faz ser, então, um carbono quaternário. Carbono 4, que é esse carbono, ele está ligado somente a um carbono. Então, ele é um carbono primário. E o carbono 5, observem que tem dois carbonos 5. Esse carbono 5 aqui, ele é primário. Por que ele é primário? Porque ele está ligado a um carbono só, certo? Então, se ele está ligado a só um carbono, ele é carbono primário. Mas esse outro carbono 5 aqui, ele vai ser terciário. Por quê? Porque ele está ligado a esse carbono e a esse, certo? Então, se ele está ligado a 3 outros átomos de carbono, ele vai ser, então, um carbono terciário, certo? Carbono 6, que é esse outro átomo de carbono aqui. Ele está ligado a esse carbono somente. Então, ele vai ser um carbono primário. Questão 2. Determine. Letra A fórmula molecular para o composto. Então, apresentou para a gente esse composto e pediu para a gente determinar a fórmula molecular. Como que a gente determina a fórmula molecular? Simples, turma. A gente vai contar o número de átomos de carbono, depois a gente vai contar o número de átomos de hidrogênio e, por fim, o número de átomos de oxigênio. Vamos contar, então, o número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai escrever C e vamos colocar aqui no índice, que é aquele número subscrito à direita do elemento, o número de átomos, que é 5. Então, vai ficar C, aqui embaixo, o número 5 subscrito. Agora, vamos olhar o número de átomos de hidrogênio. Tem 2, 3, 4, 5, mais 3, 8. Aqui no hidrogênio, a gente coloca o número 8. Por fim, sobrou hidrogênio. Só tem um átomo de hidrogênio nesse composto. Então, a gente só escreve a letra O e não precisa representar o índice 1. Certo, turma? Letra B. Determine a fórmula de linha para o composto C5H12. Então, turma, a primeira coisa para determinar a fórmula de linha é determinar a fórmula estrutural plana. Então, a gente vai representar todos esses carbonos e todas as ligações com os hidrogênios. Então, vocês vão obter essa estrutura aqui, certo? Os carbonos eles vão estar ligados entre si e vão estar ligados também a hidrogênios. Ó, vamos conferir se está certo. Tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, bateu aqui com a fórmula molecular. Agora, a gente precisa ter 12 átomos de hidrogênio. Vamos ver se tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu certinho, turma. Então, nessa estrutura aqui, nós temos 5 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Agora o exercício pediu para a gente determinar a fórmula de linha, né, turma? Ele não pediu para a gente determinar a fórmula estrutural plana. Como que eu determino a fórmula de linha? Eu vou fazer traços.
um traço subindo, um traço descendo, um traço subindo e um traço descendo. Vocês sabem aí que em cada ponta aqui, turma, tem carbono. Então aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono e aqui também vai ter carbono. Precisa dar quantos carbonos? Precisa dar 5. Vamos ver se deu 5? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então deu certo, turma. Lembrem-se que quando a gente representa a fórmula de linha, nós ocultamos os grupos C, CH, CH2 e grupos CH3. Belezinha? Bora então para a questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique os itens corretos. Então, primeiro item. Na estrutura 1, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. Então, turma, observem que os carbonos eles já estão fazendo 2 ligações cada uma com os hidrogênios. Então, a gente sabe que os carbonos eles precisam fazer 4 ligações. Então, que tipo de ligação que eles vão fazer aqui entre si? Eles vão fazer uma ligação dupla. Concorda comigo? Então, ó, observe que cada carbono vai ficar com 4 ligações cada um. Então, vamos estabilizá-las, certo? Então, na estrutura 1, está faltando uma ligação dupla. E na afirmativa aqui falou que está faltando uma ligação simples. Então, essa primeira afirmativa ela é falsa. Segunda afirmativa, na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Observe que cada carbono está fazendo uma ligação com hidrogênio. Então, entre si, eles precisam fazer quantas ligações? Eles precisam fazer 3 ligações, certo, turma? Se eles fizerem 3, eles vão ficar com 4 ligações cada um. Então, esses carbonos vão fazer entre si uma ligação tripla. Então, a segunda afirmativa ela é verdadeira. Terceira afirmativa. Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples entre carbonos e uma ligação tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Então, turma, vamos analisar aqui. Esse carbono aqui já está fazendo 3 ligações, então ele só vai fazer uma ligação com esse carbono, certo? Então, ficou com 4 ligações. Esse carbono aqui, então, vai estar com 1, 2, 3 ligações. Então, ele vai fazer somente uma ligação com esse outro carbono. Concorda comigo? E sobrou esse carbono aqui para fazer ligação com o hidrogênio. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Então, ele vai precisar fazer com o nitrogênio 3 ligações. Concorda comigo? Então, para ficar com 4, ele precisa fazer 3 ligações com o nitrogênio. Então, na afirmativa 3, falou que faltavam 2 ligações simples entre os carbonos, sim, e uma ligação tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Sim, foi isso que nós fizemos. Então, a terceira afirmativa ela é verdadeira. Quarta afirmativa. Na estrutura 4, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios. E uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Turma, quando é halogênio, vocês precisam saber que eles só fazem uma ligação simples. Por que eles só fazem uma ligação simples? Porque eles só precisam de um elétron para se estabilizarem. Cada halogênio ele vai ter 7 elétrons na camada de valência, que é aquela camada mais externa. Então, por isso que eles só vão fazer uma ligação simples. Então, o cloro vai fazer uma ligação simples com o carbono, da mesma forma que o bromo vai fazer somente uma ligação simples com o carbono, certo? Então, observem que os carbonos já estão com 2 ligações cada um. Então, para completar as 4 ligações que eles fazem, eles vão fazer entre si uma ligação dupla. Então, a quarta afirmativa ela é verdadeira. Quinta afirmativa. Na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e uma ligação simples entre os átomos de carbono e oxigênio. O oxigênio, turma, ele precisa fazer 2 ligações.
Tá joia? Então, ele vai precisar fazer aqui com esse carbono uma ligação dupla, ok? Então, ó, entre carbono e oxigênio vai ter ali uma ligação dupla. Então, esse carbono aqui vai estar fazendo 3 ligações, esse carbono aqui vai estar com 3 ligações também. Então, entre si, eles vão fazer uma ligação simples, certo? Então, ó, observem que na afirmativa 5 falou que falta uma ligação simples entre os átomos de carbono, sim. E uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. Não, né, turma? Falta uma ligação dupla entre os átomos de carbono e oxigênio. Então, aqui, a quinta afirmativa ela é falsa. Questão 4. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. O isoctano é atribuído um índice de isoctana 100, por causa da sua baixa tendência a detonar. O isoctano apresenta em sua fórmula estrutural. Aí nessa questão, turma, vai pedir para a gente determinar a quantidade de átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, vamos determinar quantos átomos de carbono primário tem nessa estrutura primeiramente. Carbono primário é aquele carbono que está ligado somente a outro carbono. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 carbonos. Carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 carbonos. E carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a 4 carbonos, certo? Então, primários, nós podemos identificar aí que tem esse carbono, esse e esse. Então, tem aí 5 carbonos primários. Carbonos secundários, só vai ter esse carbono aqui, né, turma? Que vai estar ligado a esse e a esse outro carbono. Então, só temos nessa estrutura um carbono secundário. E carbono terciário? Carbono terciário vai ter só um também, que é esse carbono aqui, certo? Então, só tem um carbono terciário na estrutura. E carbono quaternário, tem quantos? Tá faltando esse carbono aqui, né, turma? Ele é quaternário, porque ele está ligado a esse carbono, a esse e a esse. Então, tem aí um carbono quaternário. Vamos analisar, então, as alternativas. Letra A, um carbono quaternário e 5 carbonos primários? Sim, né, turma? Foi isso que nós identificamos, ó. Um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Então, a letra A está correta. Letra B, um carbono terciário e 2 carbonos secundários? Não. Letra C, um carbono secundário e 2 carbonos terciários? Também não. Letra D, 3 carbonos terciários e 4 carbonos quaternários? Não também. E letra E, 4 carbonos primários e 1 carbono secundário? Com certeza não. Então, a única alternativa correta da questão 4 é a letra A. Questão 5. A azidovudina ou AZT é um fármaco utilizado para inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus da imunodeficiência humana do tipo HIV-1, o agente causador da AIDS. Abaixo é mostrada a fórmula estrutural do AZT. Aqui, turma, a fórmula estrutural da AZT. Aí o exercício vai perguntar o seguinte: quantos átomos de carbono saturados e insaturados, respectivamente, apresenta uma molécula de AZT? Então, turma, vamos identificar aí na estrutura quais são os carbonos saturados e quais são os carbonos insaturados. Lembrando que carbonos saturados só fazem ligações simples, enquanto carbonos insaturados vão estar fazendo pelo menos uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Então, turma, eu vou estar utilizando a seta cinza para localizar os carbonos saturados, certo? Então, vamos começar identificando os carbonos saturados. Aqui tem um carbono, ele é saturado. Por que ele é saturado? Porque ele só está fazendo ligações simples. Esse carbono aqui também vai ser saturado, porque está fazendo ligações simples, igual a esse e esse, certo? Então, todos esses carbonos são saturados. Agora, vamos analisar aqui na parte de cima. Aí temos esse carbono aqui, né, galera? Esse carbono ele vai ser saturado. Mas, professor, por que ele vai ser saturado? Ele está fazendo uma ligação dupla.
Turma, para ser carbono insaturado, o carbono ele precisa estar fazendo uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Se ele estiver fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, por exemplo, ele é um carbono saturado, tá joia? Então aqui é um carbono saturado e aqui também vai ser um carbono saturado. Por quê? Porque o carbono ele está fazendo ligação dupla com o oxigênio, mas ele não está fazendo ligação dupla com outro átomo de carbono. Então faz dele ser então um carbono saturado. E tem esse carbono aqui também que ele é saturado, porque ele está ligado com outro carbono através de uma ligação simples. Então esse carbono aqui da ponta ele é saturado. Identificamos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos saturados. Agora vamos falar sobre os carbonos insaturados. Esse daí é mais fácil, né, turma? Só sobrou para a gente analisar esse carbono e esse aqui, certo? Então, para mostrar onde estão os carbonos insaturados, eu vou estar utilizando a seta de vermelho, certo? Então, esse carbono aqui, ele vai ser insaturado, porque ele está ligado com outro carbono através de uma ligação dupla. Então, aqui é um carbono insaturado. E aqui também vai ser um carbono insaturado, porque esse carbono está ligado a esse carbono através de uma ligação dupla, certo? Então, identificamos na estrutura 8 carbonos saturados e somente 2 carbonos insaturados. Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra E. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma coisa, por favor, tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!